Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo, de volta à Era dos Descobrimentos, para desvendar um dos acordos mais importantes e curiosos da história, o Tratado de Tordesilhas. Já parou para pensar por que falamos português no Brasil, enquanto quase toda a América Latina fala espanhol? A resposta para essa pergunta começa a ser escrita há mais de 500 anos, com a assinatura deste documento. Vamos voltar para o final do século XV. Portugal e Espanha eram as superpotências da época, disputando ferozmente o controle das rotas marítimas e a descoberta de novas terras. Cristóvão Colombo, navegando pela coroa espanhola, tinha acabado de voltar de sua primeira viagem, acreditando ter chegado às Índias. Essa notícia colocou fogo no parquinho e acirrou a rivalidade com Portugal, que já tinha um projeto avançado de navegação, contornando a África para chegar ao Oriente. A tensão estava no ar. Quem tinha direito sobre as terras descobertas e as que ainda seriam encontradas? Para evitar um conflito direto, os dois reinos ibéricos buscaram uma solução diplomática. E quem melhor para mediar essa disputa do que a maior autoridade da época? O Papa Alexandre VI. Em 1493, o Papa emitiu uma série de documentos, as famosas Bulas Inter Coetera. A principal delas estabelecia uma linha imaginária, um meridiano, a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste dessa linha seriam da Espanha e as terras a leste seriam de Portugal. Parecia uma solução, certo? Só que não. O rei de Portugal, Dom João II, não ficou nada satisfeito. Ele argumentou que essa linha era muito próxima da costa africana, o que poderia prejudicar a navegação portuguesa no Atlântico Sul, essencial para a Rota das Índias. Além disso, os portugueses já suspeitavam, com base em suas explorações e conhecimentos, que poderia haver terras mais a oeste daquela linha. Dom João II era um negociador astuto e não ia aceitar um acordo que colocasse seu país em desvantagem. Então, ele iniciou uma intensa negociação direta com os reis católicos da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Foi um verdadeiro cabo de guerra diplomático. Portugal queria empurrar a linha mais para o oeste. A Espanha, claro, resistia. Depois de meses de conversas e muita pressão, finalmente chegaram a um consenso. E assim, no dia 7 de junho de 1494, na pequena cidade de Tordesilhas, na Espanha, foi assinado o tratado que mudaria o mapa do mundo. O novo acordo estabelecia que a linha divisória seria deslocada para 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Todas as terras descobertas, ou a serem descobertas a leste dessa linha, pertenceriam a Portugal, e as a oeste, à Espanha. Basicamente, o mundo estava sendo dividido ao meio por duas nações. Parece coisa de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. O mais interessante é que na época da assinatura, ninguém sabia exatamente onde essa linha passava no que viria a ser a América do Sul. A geografia do continente era um grande mistério. Os portugueses, com a sua insistência em mover a linha para oeste, garantiram, sem saber com certeza, o direito sobre uma fatia do novo continente. 6 anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegaria oficialmente ao Brasil. E adivinhe só, a porção do litoral onde ele desembarcou estava justamente a leste da linha de Tordesilhas. Uma coincidência incrível ou uma jogada de mestre da diplomacia portuguesa? Muitos historiadores acreditam que os portugueses já tinham indícios da existência de terras nessa região, o que explica a sua persistência nas negociações. Esse tratado, portanto, é a razão pela qual o Brasil foi colonizado por Portugal e desenvolveu uma cultura e uma língua diferentes do resto do continente. A linha de Tordesilhas cortava o Brasil mais ou menos onde hoje estão as cidades de Belém, no Pará, e Laguna, em Santa Catarina. Isso significava que, teoricamente, a maior parte do território que hoje conhecemos como Brasil pertencia à Espanha. Mas, teoria é uma coisa e prática é outra. Na realidade, a linha de Tordesilhas nunca foi totalmente respeitada. Durante os séculos seguintes, os colonos portugueses, especialmente os bandeirantes, começaram a avançar para o interior do continente, em busca de ouro, pedras preciosas e mão de obra indígena. Eles foram muito além dos limites estabelecidos pelo tratado
expandindo enormemente o território da colônia portuguesa. Esse movimento de interiorização foi fundamental para formar o Brasil com as dimensões continentais que ele tem hoje. As outras potências europeias da época, como França, Inglaterra e Holanda, obviamente não reconheceram esse acordo. Para eles, era um absurdo que Portugal e Espanha tivessem dividido o mundo entre si com a bênção do Papa. Eles também queriam uma fatia do bolo e começaram suas próprias explorações e tentativas de colonização, o que gerou ainda mais conflitos. Com o tempo, o Tratado de Tordesilhas foi se tornando obsoleto. A expansão portuguesa para o oeste era uma realidade. Para resolver as disputas de fronteira que surgiram dessa expansão, novos acordos foram necessários. O mais importante deles foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Esse novo tratado abandonou a linha imaginária de Tordesilhas e adotou um princípio muito mais prático, o do uti possidetis, ita possideatis. A expressão em latim significa quem possui de fato deve possuir de direito. Ou seja, as terras ficariam com quem as estivesse ocupando. Como os portugueses já haviam se estabelecido em grande parte do interior, esse tratado legalizou a posse portuguesa sobre um território muito maior do que o previsto em Tordesilhas, dando ao Brasil um contorno geográfico bem parecido com o atual. Então, qual é o legado do Tratado de Tordesilhas? Embora tenha sido desrespeitado e substituído, sua importância histórica é inegável. Primeiro, ele foi uma tentativa pioneira de resolver uma disputa internacional por meio da diplomacia, em vez da guerra. Segundo, e mais importante para nós, ele definiu o ponto de partida para a colonização portuguesa na América, e é a origem histórica do Brasil como uma nação de língua portuguesa em um continente predominantemente hispânico. Ele moldou não apenas o nosso mapa, mas também a nossa identidade. É fascinante pensar como uma linha traçada num mapa há mais de 500 anos teve consequências tão profundas e duradouras. A história por trás do Tratado de Tordesilhas é uma mistura de ambição, rivalidade, diplomacia e uma boa dose de incerteza, que acabou desenhando o destino de nações inteiras. E aí, gostou de conhecer mais sobre essa história? A gente se esquece que por trás dos fatos históricos existem pessoas, interesses e negociações complexas que definiram o mundo como o conhecemos. Se você curtiu esse mergulho no passado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acha que a insistência de Portugal foi sorte ou estratégia? Quero saber sua opinião. Muito obrigado por assistir e até a próxima.